Nesta aula nós iremos descrever e explicar as seguintes etapas do processo de purificação de água: coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação. A depender da finalidade da água, ela pode ser submetida a diferentes tipos de tratamento. O tratamento mais simples consiste da adição de cloro e é chamado de cloração. É possível também a esse processo ser adicionado flúor, e aí o processo é denominado de fluoretação, mas comumente a água passa por um tratamento mais amplo, que é o chamado tratamento convencional. Ele é feito na ETA, que é a estação de tratamento de água, e a água bruta, ou seja, a água coletada, ela passa por diferentes processos até adquirir as propriedades desejadas para distribuição. Há também o tratamento avançado, que inclui processos mais sofisticados, como o clarificador, pré-oxidação, flotação, centrifugação e mesmo a filtragem em membranas específicas. Por ser o procedimento mais importante, nós vamos nos deter e trabalhar algumas peculiaridades do tratamento convencional. Aqui há uma simplificação, um fluxograma, indicando que a água, uma vez coletada dos mananciais, ela passa primeiro por um processo de coagulação, onde pode ser feito a adição de agentes alcalinizantes, agentes oxidantes, etc. Depois é feita a floculação, sedimentação, filtração, desinfecção, fluoretação e finalmente a correção do pH para aí a água estar apta a ser distribuída. A coagulação é um processo físico-químico em que se é adicionado à água uma substância coagulante. É um processo de mistura rápida e que tem como objetivo proporcionar a formação de coágulos. Desse modo, com a coagulação é possível remover a turbidez, tanto orgânica como inorgânica da água, aquela, claro, que não pode ser eliminada por simples sedimentação, além de promover a remoção de cores da água, eliminar micro-organismos como bactérias, vírus e outros agentes patogênicos que podem ser separados, claro, por esse processo, além de promover a eliminação de algas e plânctons e, claro, promover a eliminação de substâncias produtoras que geram gosto e odor na água. Diversas substâncias podem ser utilizadas nesse processo de coagulação, sendo que, de longe, o mais utilizado é o sulfato de alumínio. Claro que há um limite máximo a ser utilizado, que não pode exceder os 100 mg por litro. Há alguma controvérsia em relação ao uso, porque se estima que a concentração de alumínio em água, em virtude da coagulação, pode ser um fator preocupante, e também são adicionadas outras substâncias, por exemplo, em águas muito ácidas ou muito alcalinas, pode-se adicionar o cloreto férrico, também em uma faixa de concentração similar do sulfato de alumínio, e outras substâncias também podem ser usadas como coagulante, o sulfato férrico, cloreto de polialumínio e outras substâncias que são denominadas coagulantes orgânicos do tipo catiônico, isso em concentração bastante reduzida. Uma vez que as substâncias indesejáveis na água são aglomeradas por meio da floculação, agora é necessário fazer com que essas partículas sejam removidas, que elas sedimentem. Isso é feito por meio da floculação. Ou seja, as partículas inicialmente preparadas, os aglomerados lá da coagulação, quando submetidos a choques de maneira eficiente, eles podem se agregar e, portanto, formar flocos. Existem duas formas possíveis, na verdade, para a floculação, que é por meio da coalescência, é um fenômeno que a gente conhece bem com gotas de óleo dispersas em água, em que as gotículas de óleo, ao se encontrarem, elas tendem a formar corpos maiores. E na floculação você tem partículas de composição diversas, ou aglomerados de substâncias diversas que, uma vez entrando em contato e rompida a repulsão existente em elas, se agregam formando os flocos, e esses podem ser separados com maior facilidade. Bem, há diferentes formas de promover a floculação, por exemplo, utilizando floculadores hidráulicos, seja por meio de fluxo horizontal, fluxo vertical ou fluxo helicoidal. Em todos os casos aqui, a água contendo as partículas coaguladas são forçadas a bater contra determinados obstáculos, e isso promove a floculação, isso gera a floculação. Há também outros dispositivos, como os mecânicos, em que hélices são utilizadas para essa mesma finalidade. Após a floculação, é necessária uma etapa de decantação. A decantação é um processo de separação sólido-líquido e que tem como força propulsora a ação da gravidade. Para a sedimentação dos flocos, formados nos floculadores, são utilizadas essas unidades que são denominadas de decantadores ou sedimentadores.
Aqui a água passa através de um fluxo e, por ação da gravidade, os flocos vão se depositando na parte inferior. E após a decantação vem a etapa de filtração, que é o processo de separação entre sólidos e líquidos. Ele, é claro, é utilizado para promover a remoção desse material particulado que ficou presente na água. São várias as formas possíveis de fazer filtração. Por exemplo, pode ser utilizado membranas distintas, como osmose no processo de osmose reversa, na nanofiltração, ultrafiltração ou microfiltração. Essa filtração e a filtração em meio granular, onde são colocadas partículas de areia, de brita, pode dar origem a filtros do tipo lentos, rápidos ou de camada profunda. Além disso, o sentido da filtração pode ser tanto descendente quanto ascendente. E o meio filtrante pode ser composto por uma camada simples, como no caso aqui uma camada de areia ou de antracito, uma camada dupla ou ainda uma camada tripla, dependendo, claro, da finalidade. E uma etapa fundamental no processo de tratamento de água é a desinfecção, que consiste em um processo de eliminação, de preferência de modo econômico, dos micro-organismos patogênicos que ainda persistem, mesmo após as etapas anteriores. Os principais agentes ativos usados na desinfecção são o cloro, que pode se apresentar tanto na forma de cloro gasoso, como também podem ser usadas as formas sólidas de hipoclorito de sódio e hipoclorito de cálcio, além de cloraminas, dióxido de cloro, ozônio e mesmo radiação ultravioleta. Nós temos ainda a fluoretação, que é um processo que garante uma concentração adequada do íon fluoreto nas águas de abastecimento. Esse processo tem se mostrado uma alternativa bastante adequada como apoio à manutenção da saúde bucal da população. Nesse caso, nós temos como agentes ativos utilizados na fluoretação fluoreto de sódio, fluoreto de cálcio, fluorosilicato de sódio e ainda o ácido fluosilícico.